Olá meninos, hoje tenho uma história para vos contar que é uma das histórias mais bonitas que nos fala sobre algo de muito importante. Esta foi uma das histórias que Jesus contou e, portanto, mais uma das histórias do Novo Testamento que Jesus contou e que eu vou partilhar hoje convosco, ok? Vamos então juntar-nos aqui à minha tela onde eu vou partilhar aqui, portanto, esta bela história de que Jesus contou para cada um de nós. E então, vemos que Jesus vai contar esta história, que é conhecida pela história do bom samaritano. Mas antes de nós contarmos a história, vamos fazer uma oração, está bem? Para que Jesus possa estar presente connosco e nos ajude a compreender bem esta história que eu tenho para vos contar hoje. Querido Jesus, obrigado por este dia que tu nos estás a dar, obrigado também por esta história que tu nos contas na tua palavra, ajuda-nos a compreendê-la. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E então, diz a Bíblia que um homem que era muito importante na altura, era um mestre, vai ter com Jesus e pergunta-lhe: Mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para receber a vida eterna? E então diz que o homem fez esta pergunta e Jesus vai tentar responder então a pergunta a este homem que era um chefe, que era um advogado. E ele vai dizer a palavra de Deus, o que é que ela diz? Ela diz que nós devemos de amar a Deus e amar o próximo, e portanto é isso que a palavra de Deus nos diz. E ele perguntou, mas quem é o meu próximo? E então Jesus, para responder a esta pergunta deste homem, Jesus vai-lhe contar uma história. E Jesus diz, contando uma história de que havia um homem que era um judeu que viajava na estrada de Jerusalém para Jericó. E sabem que nessa estrada era uma estrada muito perigosa, porque havia muitas pessoas que eram ladrões que assaltavam as pessoas que ali se encontravam. E então diz que aquele homem foi atacado mesmo pelos ladrões naquela estrada que ia de Jerusalém para Jericó. E então vejam só o que aconteceu, coitado do homem, os ladrões roubaram tudo aquilo que eles tinham, até mesmo as roupas daquele homem. Ele ficou mesmo sem nada, coitado do viajante, coitado do turista, realmente ele estava ali todo triste, a sofrer, todo ensanguentado, porque aquele homem, eles feriram mesmo gravemente, eles deixaram o homem quase morto naquela estrada, na beira da estrada. Então, diz a história que Jesus contava que por acaso passou ali um homem que era sacerdote. E vocês acham que o sacerdote parou para ajudar aquele homem que estava ferido? Não, não. A história diz que não. Diz que aquele homem passou e passou de largo. Não. Quando ele viu o sangue daquele homem, ele passou para o outro lado da estrada e não quis saber daquele coitado do desgraçado que ali se encontrava. Depois de um barulho de passos, parece que se aproximava outra pessoa e esta pessoa era um levita, era um homem que ajudava os sacerdotes no templo. Sabem que no templo, naquele momento, havia umas pessoas que se chamavam os levitas, que eram os que ajudavam no templo, que ajudavam com os animais, que ajudavam em tudo aquilo que era necessário fazer lá no templo. E então este levita passou, e vocês acham que ele ia ajudar aquele homem? Claro que deveria de ajudar, mas Jesus contou que aquele homem também não ajudou. Passou e também não quis saber de nada. Olhou para o homem ferido e em seguida foi-se embora, sem o ajudar. Que coisa triste, não é verdade? E entretanto, a Bíblia diz que Jesus contou que, passado um tempo, passou um homem, um senhor que era samaritano. E diz a Bíblia que ele passou ali pelo caminho e sabem que os judeus detestavam os samaritanos, não podiam ver nem pintado, como se costuma dizer, não gostavam nada dos samaritanos. E então diz a Bíblia que aquele samaritano parou, não é? Olhou para aquelas pessoas que estavam a ouvir a história de Jesus, eles nunca imaginariam que um samaritano iria parar para ver aquele homem, nem muito menos que ele iria ser o herói da história. Mas realmente a Bíblia diz, Jesus conta que aquele samaritano parou para ajudar o coitado do senhor que estava ali no chão estendido e tentou ajudar aquele senhor
levantando, colocou em cima do seu animal, não é? Do seu burrinho, do seu animal, e ajudou, colocou ali alguns pensos para ele poder estar mais confortável e levou aquele senhor para o próximo hotel que ele tinha encontrado, que ele encontrou. E ali, naquele lugar, ele ajudou o senhor, curou, portanto, colocou os pensos nas várias feridas, naquela pousada na estrada. O samaritano cuidou do homem durante toda a noite. E então a história diz que de manhã ele foi ter com o dono do hotel, pagou tudo o que ele tinha que pagar e disse: olha, ele vai ficar aqui mais uns dias, deixe-o ficar aqui mais uns dias, eu vou pagar mais uns dias para que ele possa ficar aqui tranquilo e possa recuperar a sua saúde. E assim foi, sabem? Diz a história que aquele homem ficou ali, portanto, mais uns dias e o samaritano pagou todas as despesas que ele tinha. Quando Jesus contou a história, Jesus vai perguntar: olhem, quem é então o próximo? Quem é que foi aquele que foi o próximo daquele homem ferido? Será que foi o, o sacerdote? Será que foi o levita? Ou será que foi o samaritano? O que é que vocês acham? Claro, é isso mesmo, foi o samaritano que o ajudou, não é verdade? O próximo foi o samaritano que usou de misericórdia, disse aquele homem das leis, não é? O tal advogado, respondendo a Jesus. Então, Jesus disse para ele: olha, então vai e faz o mesmo. O próximo é aquela pessoa que precisa de ajuda, não é? Nós podemos mostrar amor, podemos e devemos de ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda, e Deus fica muito feliz quando um menino ajuda uma outra pessoa qualquer, seja ela qual for, que está a necessitar de ajuda. Estão a ver? Então esta história é muito bonita, não é verdade? É isso. É uma história muito bonita. E sabem o que é que ela nos ensina, sobretudo? Ela nos ensina, sobretudo, a compreendermos que nós precisamos de ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda. Então, se vocês virem alguém a precisar de ajuda, se algum colega está com uma dificuldade no trabalho, nos seus trabalhos de casa ou em alguma coisa que ele não consiga fazer, e se vocês souberem, vocês devem de ajudar, claro. Devem de ajudar aqueles meninos que precisam da vossa ajuda, porque esta história nos ensina isso mesmo. Nós devemos nos ajudar uns aos outros. E sempre que alguém precisar de ajuda, nós devemos estar sempre prontos para ajudar aqueles que precisarem da nossa ajuda. Quando o papai e a mamãe precisar de ajuda, vocês devem de ajudar, não é? Devem de fazer a vossa cama, porque estão a ajudar o vosso pai e a vossa mãe. Devem colocar a louça para comer, para o almoço, se for necessário até, quem sabe, limpar alguma coisa, não é? Devemos de ajudar aqueles que estão próximos. E quem é que está mais próximo de nós a não ser a nossa família, os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos? Se vocês tiverem o vosso mano com alguma dificuldade, vocês devem de ajudar. Porque esta história é uma história muito bonita que nos ensina a importância de nós ajudarmos aqueles que precisam da nossa ajuda, não é? Então, eu desejo a todos um bom resto de dia e desejo a todos que nós possamos ter este desejo no nosso coração de podermos ajudar sempre que alguém precisar da nossa ajuda, ok? Então, vamos terminar a nossa história de hoje, vamos fazer uma oração, está bem? Agradecer a Jesus porque por nos ter ajudado nesta história a compreender a importância de nos ajudarmos uns aos outros. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por ter estado aqui conosco e nos teres ajudado a compreender esta história tão bonita que nos ensina a sermos bons uns para com os outros e a nos ajudarmos uns aos outros. Ajuda para que cada menino possa desenvolver esta capacidade extraordinária de podermos ajudar aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu desejo-vos um bom resto de dia e na próxima semana cá estarei outra vez para vos deixar mais uma história bonita para vocês, mais uma história da Bíblia para vocês, está bem? Um bom dia para vocês e até para a semana, se Deus quiser.